Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer ou recordar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do segundo trimestre de 2023. Estamos falando aqui da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Ambipar, que como eu já falei, já passou aqui pelo canal e agora estamos aqui atualizando as informações, até atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Rafael Canales. Ô Rafael, que bom ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão, um prazer poder lhe atender. E é um prazer também poder atender a todos vocês, e para tanto basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Ambipar é uma empresa que atua num ramo, né, totalmente diferente, porque no Brasil aqui é impressionante como vão surgindo ramos empresariais das mais diversas características. E todos eles, naturalmente, todas as empresas de uma forma geral, elas começam ali pequenas, né? E ali de pequenininha já vai abrindo espaço, vai surgindo ali outras alternativas, outras oportunidades e a empresa vai se especializando. A Ambipar ela surge em 1995, através de Tércio Borleng Jr. O Tércio Borleng Jr. ele começa apenas com caminhão. E aí você com um caminhão pensa o quê? Vamos trabalhar com logística. Mas nessa questão de trabalhar com logística, ele começou a trabalhar justamente com coleta de resíduos. E aí, nessa de trabalhar com coleta de resíduos, já foi ampliando a sua frota para mais um, dois, três, enfim, foi crescendo a frota, sempre trabalhando com a coleta de resíduos. Mas aí o que acontece? Já que está trabalhando também com a coleta de resíduos, surgiu a oportunidade de trabalhar também com o tratamento dos resíduos. E aí no ano de 1995, aí é que surge então a Ambipar, né, uma empresa voltada para questões do meio ambiente. Então, a ideia o que era? Era justamente fazer a coleta do resíduo, fazer o tratamento do resíduo. E os resíduos eram tanto na parte de papel, de celulose, e depois de plásticos e eletrônicos, e aí foi diversificando para diversas outras finalidades de resíduo. E daí, na sequência, também a transformação desses resíduos em produtos. Então, aí surge a Ambipar Environment. Tá. Bom, já que está trabalhando dentro desse setor do meio ambiente na parte de tratamento e de coleta e de transformação dos resíduos, aí na sequência o que acontece? Eles abrem uma divisão dentro da Ambipar voltada mais para o atendimento, né, de acidentes ambientais. Não só o atendimento de acidentes, como também a prevenção de acidentes ambientais. E a partir de então surge a Ambipar Response. E a Ambipar Response daí já passa a ser uma empresa voltada para prevenção de acidentes e para intervenção no caso de acidentes ambientais, como ocorreu já com a questão de mineração, incêndios industriais. Na época da Covid também tiveram uma participação fundamental justamente na questão do tratamento dos ambientes ali para que as pessoas pudessem trafegar naquela época da Covid ali, e com isso a empresa foi crescendo cada vez mais. Na sequência, esse crescimento se dá também através da aquisição de outras empresas, como é o caso da chilena Dizal e também daí na sequência da canadense Orion, e depois daí também compra a Ecológica Nordeste e vai comprando outras empresas, totalizando aproximadamente 22 aquisições. Hoje a Ambipar já opera em praticamente 15 países e tem dentro do seu quadro de colaboradores mais de 3 mil funcionários. Ela faz o IPO no ano de 2020, em julho de 2020, e com a IPO, com a entrada de recursos, continua todo o seu processo de crescimento na aquisição de outras empresas, ampliando a sua participação tanto na coleta, transformação desses resíduos e também na questão de acidentes ambientais, tanto na parte de prevenção quanto na parte de intervenção depois que esses acidentes ocorrem. Mas para que possamos conhecer um pouquinho como que está a situação da Ambipar Participações e Empreendimentos, eu trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Ambipar. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. E como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021, 2022 e agora as informações até o dia 30 de junho de 2023. A começar pelo ano de 2019, a Ambipar registrava dentro do seu patrimônio 622 milhões de reais. O que é esse patrimônio? Todos os bens e direitos que fazem parte do ativo da empresa.
E nesse valor de 622 milhões, nós temos aqui uma grande parte no imobilizado, que agora são todos os caminhões, a frota, toda a instalação física, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E o intangível, nós vamos ter aqui como valor preponderante os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua existência. E nessa parte de cima, ativo circulante, capital de giro, nós temos aqui 226 milhões de reais, que é o recurso que a empresa utiliza para poder gerar sua receita e, consequentemente, os seus resultados. E desse valor, 77 milhões de reais era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 116 milhões em contas a receber. Já no ano de 2020, aí o que ocorre? A empresa pula de 622 milhões para 1 bilhão 644 milhões, até porque nesse ano aqui é realizado o IPO da empresa. Então, ela dá um salto de tamanho de 622 para 1 bilhão 644. E nesse salto aqui, ela continua sua política de novas aquisições, mais investimentos feitos dentro da estrutura da empresa, e o capital de giro também aumenta, vai agora para 866 milhões de reais. Fecha com 591 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 217 milhões em contas a receber. Ao entrar no ano de 2021, mais um salto. Agora a empresa é de 4 bilhões 861 milhões de reais. E repare aqui que o intangível ele pula de 392 para 2 bilhões e também imobilizado de 356 milhões para 1 bilhão 287. Então, investimentos pesados feitos dentro da empresa. E o capital de giro também aumenta para 1 bilhão e meio. 793 milhões de reais era a posição de caixa lá em 21 e também o contas a receber fecha agora com 540 milhões de reais. Já para o ano de 2022, mais um salto. Agora a empresa de 9 bilhões 882 milhões e repare que o intangível continua crescendo, bem como o imobilizado. Mais investimentos feitos dentro da estrutura de funcionamento da empresa. E o capital de giro também vai para 4 bilhões 394 milhões de reais. O caixa equivalentes pula de 793 milhões para 2 bilhões 910 e também o contas a receber pula de 540 milhões para 1 bilhão e 41. Até chegar agora em junho de 23, nós temos aqui um ativo total de 10 bilhões 812, com aumento aqui no capital de giro que foi para 5 bilhões e 24 milhões de reais. 3 bi e 100 a posição de caixa, 1 bilhão e 100 são os contas a receber da Ambipar. Então repare que a empresa ela vem dando saltos no seu crescimento. Mas naturalmente que todo esse salto no crescimento aqui, ele requer dinheiro. Uma parte, como a gente falou há pouco, veio do IPO. Então o que nós temos aqui? Lá em 2019, a empresa tinha uma dívida de 413 milhões para um patrimônio de 622. Ela devia 66% de tudo aquilo que ela tinha. E o patrimônio líquido, capital próprio, 208 milhões. Quando é feito o IPO, aí o PL da empresa pula para 1 bilhão e 200. E a dívida aqui permanecendo praticamente estável, com 418 milhões, porém o peso da dívida agora, numa empresa com tamanho maior, o peso ficou apenas 25,4%. Já no ano seguinte, em 2021, aí o que a empresa faz? Esse crescimento que vimos há pouco, ele vem através da onde? Ele vem da utilização de capitais de terceiros de longo prazo, como nós vemos aqui no passivo não circulante. Então, com essa busca de empréstimos e financiamentos de longo prazo, o endividamento foi para 3 bilhões e meio. Ele pula de 418 milhões para 3 bilhões e meio, 73,2%. Então, esse capital de terceiros é que alavancou o crescimento em 2021. O novo crescimento aqui de 2021 para 2022 foi alavancado com mais financiamentos de longo prazo. 6 bilhões 760 é o que a empresa tinha de financiamentos de longo prazo em 2022. E a dívida total agora, 8 bilhões e meio. Então, 9 bilhões e 800 é o tamanho da empresa, 8 bilhões 583 é o tamanho da dívida, 86,9%. E agora, em junho de 2023, a dívida sobe mais um pouquinho para 9 bilhões e 128, porém o peso dela é um pouquinho menor, 84,4%. Portanto, o crescimento ali entre 2019 e 2020 se dá através do IPO e a partir dali todo o crescimento se dá no processo chamado alavancagem financeira, onde a empresa busca capital de terceiros para alavancar o seu crescimento. Naturalmente que todo esse crescimento tem que gerar resultados e esses resultados nós vamos observar aqui na DRE. Lá em 2019, o faturamento 484 milhões, em 2020 o faturamento pula para 701 milhões, em 2021, 1 bilhão 916 milhões,
Em 2022, 3 bilhões e 700 de faturamento. E agora, em 6 meses, no ano de 2023, acumula um faturamento de 2 bilhões e 300, projetando faturamento aí de pelo menos 4 bilhões e 700 para 2023. Então, todo esse crescimento é justamente para poder gerar faturamento. Mas, mais importante do que gerar faturamento, tem que gerar lucro. E o lucro é visto aqui nessa última linha. Lucro líquido, lá em 2019, 35 milhões, em 2020, 49 milhões, em 2021, 168 milhões, em 2022, 108 milhões, e nesse ano vem fechando até junho com prejuízo de 87 milhões de reais. E aí, naturalmente, que vamos entender por que esse prejuízo. Quando olhamos aqui o custo de serviços prestados, 77, 77, 78, 77, 76, ele vem mantendo estável. A despesa, 5,1, 4,2, 4,6, 3,4, 8,5, então a despesa operacional subiu nesse começo de ano de 2023, o que naturalmente, aumentando a despesa, reduz também aqui o lucro e aí, consequentemente, pode levar ao prejuízo. E um outro detalhe aqui é essa despesa financeira, que a despesa financeira até junho está consumindo 16,1% de tudo aquilo que a empresa fatura. E por que essa despesa financeira? Justamente devido àquele endividamento, como a gente viu há pouco, o aumento do endividamento traz também o aumento de encargos. E aí esses encargos e o aumento da despesa operacional é que estão levando a empresa para o prejuízo nesse primeiro semestre de 2023. Mas vamos ver de perto agora como que está a situação financeira da Ambipar, a começar por esses dois gráficos que eu apresento para vocês. O primeiro, liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,65, sobe para 2,14, cai para 0,44, sobe um pouquinho para 0,54 e agora em junho fecha com 0,58. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 58 centavos. Quer dizer, não tem dinheiro para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como grande parte da dívida, ou a maior parte dessa dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar na liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que mede o dia a dia, o curto prazo da empresa. E a liquidez corrente, ela sai com 1,71, no IPO sobe para 5,23, e aí na sequência ela cai para 1,67, 2,41, e agora esse ano um pouquinho maior, 2,75. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Ambipar dispõe de R$ 2,75. Quer dizer, paga, sobra tranquila a situação financeira da empresa nesse mês de junho de 2023. Nesse outro quadro aqui do endividamento, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 66,4%, cai para 25% lá no IPO, e depois daí a empresa começa a buscar financiamento de longo prazo para crescer e eleva o seu endividamento para 73,2%, aí no ano de 2022 para 86,8%, e agora esse ano vem trabalhando com uma dívida de 84,4%. De tudo que a empresa tem, ela deve 84,4%. Nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade. Qual é a margem que essa empresa tem? De tudo aquilo que ela vende, paga custo, despesa, resultado financeiro, impostos, sobrava em 2019 7,32%. Em 2020, 7,1%. Em 2021, 8,8%. Em 2022, a margem cai para 2,9%. E esse ano, em função do prejuízo, vem trabalhando com uma margem negativa de 3,71%. Já a rentabilidade do ativo, que é o retorno sobre o investimento feito dentro do ativo, ele sai com 5,70%, cai para 3,01%, sobe ali para 3,47% e agora em 2022 fecha com 1,10%. Naturalmente que eu não trago 2023, que ainda é um número parcial, ficaria distorcido aqui dentro do processo de análise, já que usamos critérios anualizados para esses dois indicadores aqui. Bem como também, né, no caso da rentabilidade do PL, que trata do ganho dos acionistas. 16,97% lá em 2019, 4,04% em 2020, 12,94% em 2021 e 8,37% foi o que os acionistas ganharam em 2022 através dos lucros gerados pela Ambipar. Já que estamos falando de acionistas, nesse quadro aqui eu trago aqui alguns indicadores, até extraídos do Status Invest, mostrando para vocês que quanto que vale uma ação da Ambipar, R$ 9,44. O valor de mercado dessa ação, R$ 21,97,
com base na data em que foi gravado o vídeo aqui, R$ 21,97 é quanto você iria pagar para ter uma ação da Ambipar. Então reparem que o valor de mercado bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,33. Isso quer dizer o quê? As ações são vendidas com ágio de 133%. Lucro por ação, como ela vem trabalhando com prejuízo, é um prejuízo por ação, R$ 1,02, o que também naturalmente vai te dar uma rentabilidade negativa de 4,64%. Nesse ano de 2023, a empresa distribuiu a título de dividendos 13 centavos e a relação preço/lucro não há como medir, porque como a empresa vem apresentando prejuízo, o preço/lucro ele vai te mostrar quanto tempo você vai levar para ter o retorno através dos lucros gerados. Como a empresa não vem gerando lucro nesse ano, não há como se medir um tempo de retorno. Free float, 38,82% das ações estão circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E os controladores, quem são? Justamente a família Borleng. E o tag along da empresa, 100%. Isso quer dizer que se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro, também extraído do Google, como que vem se comportando o valor das ações da Ambipar. Lá em 2020, quando do IPO, ela foi negociada praticamente ali a R$30. E aí durante 2020, 2021, ela cai ali um pouquinho, fica na faixa de R$26, R$27. Ao entrar em 2021, ela dá um salto, e aí quando ela dá um salto, ela chega batendo em R$63. Não se sustenta e cai ainda em 2021 para R$36, R$37. Ao entrar em 2022, ela vai ali numa sequência de pequenas quedas, até chegar no final do ano de 2022 ali, cotada na faixa de R$19. E agora entra durante o ano de 2023 praticamente ali de lado, né? Você vê ali que no gráfico ele vem ali andando de lado a cotação, tanto é que fecha no dia da gravação desse vídeo aqui na faixa ali de R$ 21,97. Então por aqui você vê quando que as ações da Ambipar tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Agora você já conhece o que é Ambipar e você já sabe como que está a sua situação econômica e financeira. E naturalmente que quando se pensa em fazer investimentos, o fundamental o que é? Em primeiro lugar, tem que saber que empresa é essa na qual se pretende investir, de onde ela vem, para onde ela vai, qual a história que tem por trás, quem está por trás das empresas, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. E as demonstrações contábeis publicadas, tanto no site da própria empresa, quanto também no site da CVM, nos dão todas essas informações. E aí cabe o quê? Analisar e interpretar essas informações para poder acompanhar como que vem sendo o desempenho da empresa. E você pode aprender sobre análise de balanço e também sobre valuation, caso queira, lá nos nossos cursos na plataforma Hotmart. E aí, de uma forma muito rápida, simples, didática, você vai poder entender como que nós fazemos todo esse processo de interpretação e de análise da situação econômica e financeira de uma empresa. No vídeo aqui na descrição, nós deixamos ali o link de acesso para você clicar ali e ter acesso aos nossos cursos lá na plataforma Hotmart com um custo muito baixinho, né? Então, caso queira aprender análise, balanço e valuation, estarei também à disposição de vocês lá na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.